Olá a todos que acompanham o canal do Centro Espírita Casa de Amor, esta casa que fica aqui na capital do estado do Amapá, no bairro Infraero 1. E a gente fica muito feliz de ter você aqui aos domingos, né, para acompanhar essas abordagens que fazemos acerca da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos conversar um pouco mais, porque já conversamos sobre isso, sobre a máxima de Jesus que a gente encontra em Marcos, que diz assim: atenção, você que ouve. Porque Jesus, ele falava para quem ouvia, para quem já tinha a capacidade, o amadurecimento de ouvi-lo, de perceber a profundidade das suas mensagens. E ele sabia que naquela época em que ele veio ao mundo, a maioria da população ainda não tinha esse amadurecimento espiritual. Então ele falou muitas coisas de forma, por meio de parábolas, usando muitas metáforas, porque ele sabia que ao longo dos anos, ao passar dos séculos, o amadurecimento da humanidade levaria à compreensão dos seus ensinamentos. Então, você que ouve, eu que ouço os ensinamentos de Jesus, como eu me porto diante disso? Será que eu apenas ouço, deixo entrar por um lado, sair pelo outro? Eu já consigo refletir sobre os ensinamentos de Jesus, atentar para a profundidade deles durante a minha existência? Ou eu já um pouquinho mais consigo praticar esses ensinamentos, que é o mais importante, viver de acordo com esses ensinamentos. Então, Jesus fala para aqueles que ouvem, e é preciso que a gente tenha essa disponibilidade de ouvi-lo. E essa disponibilidade não é só de tempo físico, não é só parar meia hora para assistir a uma palestra, para ir a uma missa, a um culto. Não é parar a sua rotina para ouvir apenas, mas ter a disponibilidade de alma, espiritual, estar preparado, querer fazer esse mergulho nos ensinamentos de Jesus para deles extrair aquilo que vai nos levar no caminho da realização plena da felicidade. Então, Jesus, por meio da parábola dos talentos, ele trouxe um ensinamento a mais nesse sentido para a gente. Quando o Senhor, que distribuiu os talentos para os seus servos e viajou, e no retorno percebeu que um deles havia enterrado o talento que recebeu, o talento era a moeda da época, o outro, que recebeu 2 talentos, multiplicou esses 2 talentos, e o terceiro também multiplicou. E aí ele disse: a quem muito foi dado, quem tem lhe será dado, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 25. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que a gente precisa utilizar bem aquilo que recebemos. Mas não só utilizar em benefício próprio, né? A gente precisa ter e manter, para a gente não perder. Então, quem estava com os ouvidos atentos naquela época entendeu a mensagem. Muitos passaram séculos reencarnando e continuam achando que aquela mensagem de Jesus referia-se a recursos materiais, dinheiro. Ou seja, não preparou a alma para ouvir a mensagem de Jesus. Mas o Espiritismo nos traz que a gente precisa compreender com vontade de evoluir. O que aquilo vai me trazer para a minha evolução moral? Que é essa a tarefa de Jesus nas nossas vidas. É promover a nossa evolução moral. E aí a gente recomenda, inclusive, a leitura desta obra, O Evangelho por Emmanuel, que é uma compilação de várias abordagens que Emmanuel faz sobre o Evangelho segundo Marcos. Tem
ele aborda os 4 evangelhos. Nessa obra é só o Evangelho segundo Marcos. Então, Emmanuel nos traz o seguinte, isso aqui é importante a gente refletir, olha só, sobre ter e manter, né? Reflitamos então sobre alguns quadros da nossa vida. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura, mais conhecimento. Assim é a vida, né? A quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, aí mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. Isso a gente vê o tempo todo na vida. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. É a lei de causa e efeito, né? É a lei natural da divindade. Aquilo que fazemos em qualquer medida, muito pouco mínimo, retornará para nós. Então é isso que Jesus quis dizer. A quem tem muito, mais lhe será dado. Ou seja, aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu planto de bom, as minhas boas ações, os meus gestos, os meus bons pensamentos, em todas as esferas da minha vida, aquilo que eu emano de bom para o universo, mais eu terei. Porém, também na mesma proporção, aquilo que eu emano de ruim, toda maldade, maledicência, inveja, injúria, mentiras, corrupção, todos os males, os crimes dos mais ponderados aos mais hediondos, todos eles que eu trago para o mundo também me serão trazidos na mesma proporção. Então, a quem muito tem, lhe será dado, neste sentido. E a quem não tem, até o que tem será tirado. O que é que... Como é isso? Será que é uma injustiça a quem não tem? A quem não tem caridade, a quem não tem amor, a quem não tem vontade para o trabalho, a quem não tem disposição, compaixão, não tem tolerância com o próximo, com os defeitos, as dificuldades do próximo. Então, quem não tem, até o que tem lhe será tirado, porque vai responder na mesma proporção da sua falta de vontade de evoluir. Nós todos, os espíritos que estamos aqui neste plano, neste momento, encarnados, temos muito a evoluir. Todos nós temos planos a fazer, metas a cumprir, né? Ninguém está aqui por acaso nem a passeio, né? Temos algo a realizar, aperfeiçoar, muita coisa para corrigir, muita coisa para ressarcir de dívidas, débitos e erros que cometemos no passado. E é muito bom sempre a gente lembrar que somos espíritos eternos e que as leis de Deus, elas se aplicam na eternidade. Portanto, é ilusão imaginar que se nesta vida eu tenho uma conduta boa, reta, eu não vou passar por nenhuma dificuldade. É ilusão, porque eu também preciso responder por aquilo que eu fiz no passado. Porém, a minha conduta reta, bondosa, caridosa, respeitosa, ética, ela certamente me trará bonificações. Ou seja, aquilo que eu deveria pagar
na mesma moeda me poderá ser amenizado. E eu também estarei plantando flores para o meu futuro. Então, a roda da vida, ela é um constante aprendizado. Testes, provas, expiações, e a gente vai seguindo, buscando esse entendimento para o autoconhecimento e para a melhor conduta possível diante das leis divinas. E quem tem com maestria os instrumentos cognitivos para que nós consigamos esse intento é Jesus, são os evangelhos. O que ele deixou para nós é que vai nos guiar, nos orientar nessa conquista da felicidade, nessa conquista da compreensão e do autoconhecimento. Olha, quanto mais Emmanuel nos traz aqui, quanto mais tiveres, mais ser-te-á acrescentado, disse-nos o Senhor. Para que lhe compreendamos os ensinamentos, vejamos como isso acontece na natureza. É simples, a gente pode avaliar, por exemplo, um pasto ou um campo de plantio abandonados pelos donos. O que vai acontecer? O mato vai crescer, as plantas os frutos vão apodrecer, as ervas daninhas vão tomar conta. A mesma coisa é um poço de água que serve para alimentar a sede das pessoas. Se ele for coberto, tapado e proibido de ser usado, o que vai acontecer? Aquela água vai se tornar inútil e vai acumular vermes, lodo e não vai ter utilidade nenhuma. Uma casa, a gente sabe, existe até um dito popular, né, que fala da casa que é abandonada e que ela começa a se deteriorar. É impressionante, você deixa uma casa abandonada, em poucos meses ela está deteriorada. Enquanto que quando ela está sendo habitada, está sendo útil para uma família ou para uma pessoa, ela se mantém ali, né, vitalizada. A mesma coisa é o nosso espírito, é a nossa vida. Nós viemos para agir, para viver, para evoluir. Tudo na vida é impulso para a evolução. Se nós pararmos diante das nossas tarefas de evolução, se nós pararmos por preguiça, a preguiça que Joana de Ângeles chama preguiça moral, se nós pararmos diante disso e não buscarmos as alternativas para evoluir, nós traremos para dentro de nós o lodo, os vermes, a falta de luz, as sombras, a deterioração moral que vai nos prejudicar na vida encarnada e no retorno à pátria espiritual também. Então, olha só, Emmanuel nos traz: quanto mais egoísmo, mais aviltamento. Quanto mais repouso em débito, ou seja, mais não fazer nada, mais preguiça. Quanto mais vaidade, mais violência, mais aflição, porque a vaidade ela nos impõe uma necessidade constante de atender ao nosso ego e ele nunca está satisfeito. Então, a gente entra numa energia de aflição constante. Quanto mais ódio, mais brutalidade. Mais ódio e mais ódio, né? Violência, mais violência. Quanto mais ciúme, mais desespero. O ciúme, ele é ali, ó, primo irmão do desespero. Quanto mais delinquência, mais remorso. Mesmo que o remorso não bata agora, quando estamos encarnados, ele virá em seguida, né? Naquele momento que a gente desencarna e constrói com o nosso próprio psiquismo o umbral ou o inferno de cada um, de acordo com os seus feitos na Terra. Quanto mais erro, mais ajuste, mais reajuste. Portanto, se eu erro muito, eu vou precisar de mais tempo para me reajustar. Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Então,
agir por impulso, responder no ato, sem pensar, sempre com raiva, sempre levando as coisas com muita ferocidade, nunca estar bem, nunca, enfim, o desequilíbrio está presente nas nossas vidas o tempo todo. A gente tem a tarefa de controlar esses impulsos e nos manter equilibrados, com a prece, com o pensamento no bem, com a prática do bem, com a compreensão da dinâmica da vida, dos erros do próximo, dos nossos erros. Isso onde a gente encontra em Jesus. Quanto mais trabalho, mais progresso. Ora, se eu quero progredir na vida no sentido material, o que eu preciso fazer? Trabalhar. Trabalhar, economizar, aplicar bem os recursos, com equilíbrio. Agora, se eu preciso desse envolvimento material, eu preciso também cometê-lo de forma antiética, passando por cima das pessoas, cometendo crimes, enganando, mentindo, prejudicando o próximo? Não, porque se eu fizer isso, eu posso até ter momentaneamente o benefício material, mas posteriormente eu vou pagar essa conta e bem paga. Então, quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos. Quanto mais bondade, mais triunfos gerais na vida, mais tranquilidade, mais felicidade, mais paz no coração. Quanto mais serviço, mais auxílio. Quanto mais perdão, mais respeito. Porque o perdão traz o respeito das pessoas, até daqueles que erraram contra você. E quanto mais amor, mais luz interior transbordando para fora de nós e contagiando o nosso entorno, né? Então a gente precisa examinar sempre, constantemente, o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz. Esse é um exercício que não precisa ser e não pode ser apenas naqueles momentos em que a gente vai fazer a prece para dormir, a prece ao acordar, quando vai se confessar numa igreja ou quando vai conversar no centro espírita com o atendimento espiritual. Não pode ser só nesses momentos, né? Examinar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos tem que ser algo diário, o tempo todo. Esse grilinho na cabeça da gente tem que funcionar o tempo todo. No momento em que a gente está agindo, ele vai lá e, se a gente der espaço para ele vai e avisa, isso aqui pode dar errado. Quando a gente está cometendo uma maledicência, ele vem, opa, e se fosse você no lugar desta pessoa? E aí a gente vai mudando os hábitos à medida em que vai exercitando desta forma, né? O bem e o mal que a gente pratica vão vir inevitavelmente de volta. Isso aí é importante a gente ter em mente o tempo todo. Não é só quando está lendo uma obra dessa natureza, quando está conversando, fazendo uma reflexão, ouvindo uma palestra, não. Isso é algo que tem que estar na nossa mente entranhado o tempo todo. O que eu faço volta para mim. O que eu faço volta para mim. Então, quanto menos trabalho, a gente tem mais preguiça. Quanto menos esforço, mais estagnação. Quanto menos direito, mais insegurança. Então, se eu nego o direito ao próximo, eu estou causando insegurança social. É por isso que é tão importante que os direitos sejam ampliados no sentido de atender a toda a comunidade, não só um grupo, não só uma categoria, uma classe, mas atender a todos, né, para poder apaziguar as dificuldades e as diferenças. Quanto menos serviço, mais miséria. Quanto menos a gente trabalha no bem, mais miséria. Porque não é só dos governantes a tarefa de fazer o bem, de trabalhar pelo próximo, é de todos nós. De
todos nós, né? Então, quanto menos fé, mais desconfiança. Quanto menos caridade, quanto menos você pratica, eu pratico a caridade, mais áspero se torna o meu coração, mais duro. Quanto menos entendimento, mais perturbação. Então, se eu entendo pouco do que acontece à minha volta, das dinâmicas da vida, mais perturbado com os problemas e com as dificuldades eu sou. Quanto menos bondade, mais intolerância. A gente vê tanto isso, né, na nossa sociedade contemporânea. Olha que Jesus veio há mais de 2000 anos e as mensagens dele estão ecoando por aí. Mas a intolerância parece que é uma dificuldade das mais difíceis de serem vencidas. A gente vê muito no Brasil a intolerância com as diferenças, a intolerância com a opinião do próximo, a intolerância com a escolha do próximo, com o modo de vida do próximo. É uma coisa assim assustadora, inclusive expressada a partir do uso da religião. A intolerância ela está impregnada de tal forma nas instituições que até religiões utilizam de intolerância, usando a palavra de Jesus, que era o mais tolerante dos tolerantes. Quanto menos diligência, mais necessidade. Quanto menos simpatia, mais obstáculos. Quanto mais fizeres pelos outros, mais receberás do próximo em teu benefício. O reforço que Emmanuel dá, exemplificando, detalhando essas questões do menos e do mais. Quanto mais te consagrares ao próprio dever, mais respeito e mais nobreza te coroarão as tarefas. Então, gente, não tem muito segredo para caminhar, para buscar a felicidade tão almejada que a gente sonha. A gente precisa de disposição, de querer, de ter vontade de evoluir, de querer melhorar-se todo o tempo. Porque a gente está aqui para isso, a gente não pode esquecer, a gente está aqui para isso, para evoluir, para crescer, para melhorar. E todas as oportunidades que a vida nos oferece, sejam elas de dor ou de amor, de ensinamentos, elas são para esse fim. Nós precisamos entendê-las ao longo da nossa caminhada como lições. Estamos aqui para errar, acertar, aprender. Errar, acertar, aprender. E nesse caminhar, evoluir a nossa espiritualidade. E assim, quais serão as nossas conquistas? Serão materiais? Aceitar Jesus é conquistar uma casa, um carro, um bem material? Não. Aceitar Jesus é introjetar os seus ensinamentos no mais profundo da nossa alma e do nosso ser e passar a vivê-lo. Viver Jesus, viver aquela figura maravilhosa que foi Jesus e que a cada vez que a gente mergulha nos ensinamentos dele, a gente fica mais encantado com aquele homem que foi tão puro, tão simples, tão bom, tão generoso, tão trabalhador, não parou, não teve preguiça, não se indispôs desnecessariamente com ninguém, compreendeu as nossas dificuldades, o nosso atraso moral, deixou lições maravilhosas e partiu e continua em espírito governando o planeta, olhando por nós, com milhares de auxiliares, de espíritos auxiliares. Cada um de nós tem um desses espíritos a serviço de Jesus, nos orientando, nos acolhendo. Basta que a gente abra o coração, basta que a gente mantenha os pensamentos elevados para que esses irmãos que trabalham na seara do Cristo nos auxiliem nessa jornada encarnatória. Então, quanto mais a gente se dedicar ao plantio da fé raciocinada, aquela fé que entende o ensinamento como a extrema bondade de Jesus e não aquela fé cega que acha que só a sua igreja tem razão, tem a verdade e que Jesus vai atuar só na sua vida porque você está naquela igreja, essa fé é uma fé ingênua.
E essa fé traz muita dor também. Mas a fé que vai brilhar na fronte de todos, que é a fé que compreende que a evolução moral é que vai nos trazer a tão sonhada luz e a tão sonhada tranquilidade. Portanto, quanto mais a gente se diminui no sentido de nos dar menos importância do que o ego nos impõe, não é que nós não sejamos importantes. Somos muito importantes para Deus, para todos aqueles que nos amam e para nós mesmos. Para nós mesmos, temos que ser importantes para nós. Mas não somos importantes na medida da vaidade, do poder, daquela importância que a sociedade e os outros nos atribuem. Quanto mais nos diminuirmos neste sentido, nos despreocuparmos com essa importância, mais mergulharemos na verdadeira importância, que é a importância de ser bom, de ser seguidor de Jesus, de ser um dos seus, de estar a serviço do progresso da humanidade, do progresso da nossa família, do progresso de toda a nossa cidade e de todos nós que estamos aqui juntos, anelados neste aprendizado terreno. Então, quanto mais souberes perder nas ilusões da terra, mais lucrarás na imortalidade vitoriosa, diz Emmanuel. Como é perder nas ilusões da terra? Ora, são as perdas que nós temos ligadas ao nosso ego, né? Perdas materiais, perdas até sentimentais, de paixões que desenvolvemos, perdas de posições na sociedade. Tudo aquilo que envolve a vaidade, o orgulho, o ego, todas as perdas que trabalham nessa seara são necessárias. E quanto mais nós aprendemos a lidar com elas como naturais, mais nós vamos lucrar na imortalidade da vida. Porque vamos compreender que somos pequeninos diante do universo. Somos um ser humano diante de uma infinidade de seres que Deus criou. E por isso estamos aqui para aprender. E essas quedas, essas perdas, fazem parte do nosso aprendizado. Só isso. Não são algo proposital, pensado para nos atingir como pessoa, para nos diminuir diante dos outros. Isso é cria da nossa imaginação, da nossa ilusão mundana, de que temos esse poder no mundo e que temos essa satisfação a dar às pessoas. Então, vamos ser pequenos neste sentido e grandes diante de Deus, diante de Jesus, nosso Mestre, diante daqueles que amamos, ser generosos, ser bondosos, ser compreensivos, sabermos perdoar, trabalharmos incansavelmente no bem e na construção da nossa própria vida material, com ética, com dignidade, com seriedade, com amor ao próximo e com amor ao trabalho. Então, nossa conversa de hoje era sobre isso, atentai vós que ouvis, porque é chegada a hora da transição planetária, é chegada a hora de nós decidirmos a quem queremos seguir, né? Se a Deus ou se a Mamon. Se a Deus com a espiritualidade ou se a Mamon com as questões materiais. É essa hora que a gente tem que decidir e abrir o coração para ouvir Jesus. Obrigada pela sua atenção até esse momento. Tenha um excelente final de dia e até a próxima.